E nós queremos meditar um pouquinho sobre esse texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 a 12, debaixo desse tema, o perigo dos monumentos. Esse texto ele se refere ao rei Saul. E quando a gente vê a promessa de Deus para Saul, a gente vê que Deus promete para ele que ele seria um rei que permaneceria no governo e seus descendentes também, desde que ele seguisse a orientação que Deus dava. E nem sempre as pessoas, mesmo diante do conselho de Deus, obedecem ao conselho que Deus dá. Às vezes as coisas vão dando certo na nossa vida e nós imaginamos que Deus está naquele negócio, quando Ele não está. E as coisas vão acontecendo e daqui a pouco a gente está bem longe de Deus, do propósito de Deus com a nossa vida, mas a gente acha que Deus está de boa com a gente. Está tudo legal, está tudo certo. Mas chega um momento em que Deus diz, olha, vamos sentar aqui para a gente ter um dedinho de prosa, como diz o mineiro, vamos ter um dedinho de prosa aqui, e aí a gente percebe o quanto a gente estava longe dos planos de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 a 12, diz assim, Samuel disse a Saul, o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim. 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus, retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo a fio da espada. Entretanto Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel, Saul já foi ao Carmelo, que era um monte, levantou uma coluna para si, um monumento para si, e voltou descendo para Gilgal. O perigo dos monumentos. Vamos orar? Querido Pai, o Senhor às vezes nos dá tarefas que não são fáceis, mas mesmo
no meio dessa tarefa, nós decidimos fazer do nosso jeito e não do seu jeito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, literalmente fiéis em todo o tempo, em todas as ocasiões, para que, Senhor, nosso coração jamais se desvie de fazer a Tua vontade. Pai, pedimos esta bênção sobre esta palavra, sobre a lição que podemos aprender deste exemplo da Tua palavra, porque nada foi registrado por acaso na Tua palavra, senão para nos ensinar, para nos orientar. Por isso, Espírito Santo, age no nosso coração agora, nos dando sabedoria e entendimento para praticarmos esta palavra, em nome de Jesus, que obedeceu a Tua palavra até a morte e morte de cruz. Amém. Perigo dos monumentos. Monumentos são levantados como memoriais, para que se lembre de alguma coisa. Ano passado teve as Olimpíadas, onde as pessoas ganharam medalhas, os melhores foram coroados com medalhas e levaram isso para casa. E hoje estão pendurados numa prateleira, talvez no meio de outras tantas que eles conquistaram. Mas por quê? Porque o mundo, ele faz monumentos. Porque o mundo que nos cerca criou métodos de recompensa para dar às pessoas. Pedro nos fala que nós estamos correndo, buscando, Paulo também nos diz que nós estamos correndo e buscando uma coroa não perecível, não semelhante à coroa que os homens podem dar como reconhecimento de nossa bravura, de nossa força, de nossa capacidade, de nossa rapidez. Mas uma coroa que não murcha, eterna no céu. Não sei se vocês se lembram desta imagem na televisão, alguns anos atrás. Esse é o Saddam Hussein. Derrubaram ele. Isso percorreu o mundo, foi uma das figuras que foram mais veiculadas nos meios de comunicação. O povo muçulmano, eles proíbem fazer imagem. E mesmo assim, Saddam Hussein mandou fazer uma de ferro para ele. Primeira lição que nós podemos aprender com os monumentos é que são marcas de conquistas. Quando a gente olha as pirâmides, por exemplo, quando a gente olha a esfinge, quando a gente olha nas chegadas das cidades, os portais e tudo isso são monumentos. Alguém fez para perpetuar a sua memória. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que são marcas do passado. E mesmo o livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 3, nos diz: não faleis mais palavras tão altivas ou com arrogância, e nenhuma arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Na verdade, os monumentos são a expressão de uma conquista. Ninguém vai colocar um monumento pela sua derrota. Ninguém vai fazer uma medalha para o último colocado. As medalhas, os troféus, os monumentos são para lembrar vitórias. Nenhum rei vai fazer um monumento pela sua derrota. Mas os reis fizeram monumentos. Alguns romanos construíam arcos, que eles chamavam de arcos do triunfo. E eles tinham todo um processo legal para que um arco fosse construído. No mínimo 1 milhão de inimigos mortos. E no mínimo 100.000 escravos vivos. O rei devia ser pego vivo para mostrar em desfile diante do povo a conquista
o heroísmo, a vitória do conquistador. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, nós temos uma descrição, mais ou menos, do que acontecia quando se construía o Arco do Triunfo. Outro dia a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, onde Paulo nos ensina sobre quem é o nosso conquistador, aquele que pagou o preço por nós. Ele usa o mesmo costume do que o mundo fazia e transfere isso para o Senhor Jesus. Em segundo lugar, os monumentos são marcas do passado. São marcas do passado que, de acordo com Eclesiastes 2, 3 e 4, nos diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Na verdade, os monumentos são momento de exaltação do eu. É isso que Saul fez quando ele foi para o Monte Carmelo, que era o primeiro monte. Quem chega via marítima, pelo mar Mediterrâneo, ele chega ali naquela ponta do Monte Carmelo. É onde Elias depois subiu e ofereceu a Deus um sacrifício contra os profetas de Baal e contra os profetas dos postes ídolos. Porque eles acreditavam que nos montes deveria se adorar os deuses, porque você está mais perto de Deus, ou dos deuses. Então, nos montes é que se imaginava que deveriam se buscar os deuses. Na Grécia, havia um monte chamado Olimpo. E neste monte se dizia que os deuses viviam. Um monte muito alto. E por isso eles fizeram festas, competições, e chamaram aquilo de Olimpíadas. E hoje, até cristãos estão competindo nas Olimpíadas, como se estivessem oferecendo um culto, sem saber. Será que não sabem? Precisamos pensar um pouco sobre isso. Precisamos analisar a motivação pela qual nós estamos buscando o reconhecimento humano. Será que nós estamos buscando mais fazer a vontade de Deus ou sermos reconhecidos pelas pessoas? O que pode ser considerado um monumento na nossa vida? É algo para você pensar, para eu pensar, para nós pensarmos. Amém? Terceiro lugar, monumentos não possuem vida própria. Monumentos são feitos de pedra, de ferro ou de concreto, alguma coisa assim. Ficam lá na chuva, no vento, no sol, no sereno. Ninguém cuida deles. Aliás, tem um preço alto, às vezes até de manutenção, dependendo do monumento, eles cobram um preço alto. Marcos 13, 1 nos diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. A admiração desse discípulo estava se referindo ao quê? Ao prédio. Sendo que para Deus, igrejas são vidas, são pessoas. Pessoas de carne e sangue como eu e você. São pessoas resgatadas e compradas por um alto preço. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 17 e 18, nos diz o seguinte: pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. De onde eles tiraram aquelas pedras que eles levantaram sobre o túmulo de Absalão, ou Absalão? Daqui.
quando ainda vivia, o Absalão, fizera levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. Lembra que o monumento é um memorial. E deu o seu próprio nome àquela coluna. E até o dia de hoje ela se chama o Pilar de Absalão. Só que no capítulo 14 nos diz que ele tinha 2 filhos e uma filha. Ele era tão egoísta, aliás, o cabelo dele foi a ruína dele, que todo ano ele cortava, dava mais de 2 quilos, 2,3 kg a 2,4 kg só de cabelo que ele tinha. Imagina quantos produtos não eram usados para poder crescer daquele jeito. Ele era muito eu, mim, para mim, o meu. O monumento, ele expressa o egoísmo, que é o culto a si mesmo. E é isso que aconteceu com Absalão. Em quarto lugar, os monumentos prendem ao passado, porque sempre um monumento ele é levantado como conquista do passado. E a palavra de Deus, e Deus na sua palavra, nos dá profecia a respeito do futuro. Deus se apresenta no profeta Isaías como aquele que fala antes de acontecer o que vai acontecer depois. Mas os monumentos são marcas do passado. Sempre. Depois que constroem uma estrada, eles vão lá e inauguram ela e fazem um monumento. Não é assim que funciona? Depois que eles construíram um prédio, eles colocam uma placa lá, e aí eles vão inaugurar, eles tiram, todo mundo bate palma. Até eu. Eu já fui em muitas inaugurações. Nessa hora eles lembram da gente para dar a bênção. Eclesiastes 9,5 nos diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Se é uma coisa que está ligada ao passado, por que então nós fazemos monumentos? Será que esse texto nos dá uma pequena ideia do porquê nós levantamos monumentos? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que nossa vida aqui é muito curta, breve, passageira. Então, como é que as pessoas vão lembrar de mim depois que eu for embora? Então, elas começam a idealizar algo que faça com que as pessoas lembrem dessa pessoa depois que ele partiu. Isso é o porquê nós construímos monumentos. Quinto, monumentos não produzem recompensa, apenas despesas. Quantos monumentos lá eles constroem aqueles elefantes brancos que a gente chama? E aí depois precisa de manutenção, de pintura, de mão de obra, de cuidado. E às vezes você chega numa cidade e você pergunta: e vocês? Vira apenas ponto turístico. Nada mais que um ponto turístico de história do passado. Sexto lugar, monumentos se transformam em ídolos. E Deus proíbe terminantemente a idolatria. Levíticos 26, 1 nos ensina algo precioso que Saul não levou em consideração, que Absalão não levou em consideração, e que as pessoas hoje não levam em consideração. Olha só o que Deus disse: não fareis ídolos, nem levantareis imagens esculpidas, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra como figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E incrível como a gente vê colunas levantadas, pilares levantados no meio da cidade, que na verdade representam
Uma outra coisa que eu tenho até vergonha de dizer aqui em público. É verdade. Representam a masculinidade. Eu não sei se é latim, mas o nome é falo. Na avenida de Passo Fundo tem vários deles. Deus proibiu construir colunas. Sétimo lugar, sétima lição. Monumentos produzem desaprovação do Senhor. Isso eles produzem. Deus não aprova isso. Deus não só não aprovou a desobediência de Saul aqui, de não ter feito o que deveria ter feito, mas também desaprova o orgulho no coração de Saul. Em Tiago capítulo 4, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme. Deus não quer que nós o traiamos com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa não pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, gente. Deus tem que estar como primazia, sempre, em todo tempo, em todo lugar. E às vezes nós caímos na tentação de construir para nós algo que possa ser visto como monumento. 3 princípios para evitar a idolatria dos monumentos. Primeiro, princípio da humildade. Ser humilde é o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus disse, aprendei de mim que sou humilde, ele não estava sendo orgulhoso. Ele não estava sendo orgulhoso. Porque Paulo escreve no capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, que Jesus foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Humildade é aceitar que Deus sabe tudo. Humildade é saber que Deus sabe o que é melhor para nós. Humildade é reconhecer e praticar o que Deus aconselha. Porque senão os monumentos que nós levantamos do passado, eles podem tomar conta do nosso coração. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele achou que ele era o cara. Mesmo Deus dizendo para ele que se ele fosse orgulhoso, ele ia comer capim com os animais por 7 anos. Daniel chamou a atenção dele. 12 meses depois ele já tinha se esquecido. E olha que às vezes a gente se esquece das coisas saindo daquela porta para fora ali. A gente já está se esquecendo. A gente é pior ainda que Nabucodonosor muitas vezes. 1 ano depois ele subiu lá naquele palácio dele na Babilônia. Ele olhou tudo aquilo e disse, olha só o que eu construí. E na mesma hora o anjo tocou ele e ficou bestinha da Silva. Não tem nada a ver com os da Silva, né? Mas ele foi para a selva. Ele foi comer capim, dormir no sereno por 7 anos. Ele ficou como um animal. Literalmente. Para ele entender que Deus é o único que pode ser adorado. Ele mandou construir uma estátua de 30 metros de altura, por 2,70 metros de largura, para todo mundo se prostrar diante daquilo. Ele disse, eu vou deixar minha marca na história. As pessoas, depois que eu sair e não estiver mais aqui, vão lembrar de mim. Não é isso que acontece com os grandes homens da história? Muitos se tornaram conquistadores não porque precisavam de mais terra. Eles levaram homens a destruir famílias e suas próprias famílias foram destruídas porque eles queriam que o nome deles fosse lembrado na história. Homens malucos que queriam endeusar a si próprios. E então levaram destruição. E por isso que quando Deus mostra para Daniel como é que é o controle e o domínio dos reinos dos homens na terra, em Daniel capítulo 7, ele apresenta bestas, animais. Porque quando um homem assume um poder, ele se torna um animal.
E é por isso que as duas bestas que aparecem lá em Apocalipse é governo humano. É o homem no governo. Em vez de deixar que Deus controle, governe todas as coisas. Este Agag aqui, que Saul não matou, e que Samuel, nesse mesmo capítulo, depois mata, ele é o antepassado de um homem chamado Amã, que tentou destruir todos os judeus no livro de Esther. Se você ler o livro de Esther, no capítulo 3, você vai ter a história de quem é Amã. É descendente da família de Agag. Que provavelmente Saul não poupou somente o rei. Provavelmente ele poupou toda a família real. Toda a família real. Então, a primeira lição que a gente aprende: humildade, submissão. Segundo, obediência. Se Deus disse, é assim, ponto final. Ou será que nós somos mais sábios que Deus e temos condições de dizer para Deus: Deus, você não está pensando sério. Se eu fosse Deus, eu não faria desse jeito. Toda vez que a gente questiona algo que Deus disse, a gente está dizendo que a gente é melhor que Ele, está acima dele. E a terceira lição é que o princípio da consagração. Ele não matou aquilo que era desprezível. Ele não destruiu aquilo que para ele, aos olhos dele, era desprezível. E tudo aquilo que aos olhos dele era agradável, como as ovelhas gordas, o gado gordo, e talvez objetos belos, atrativos, ele preservou. E não só ele, os seus soldados também. E quando Samuel vem conversar com Saul, ele disse: olha, isso aqui é para adorar a Deus. Eu te convido a olhar nos versículos 22 e 23 desse mesmo capítulo 15 de 1 Samuel, que está escrito assim: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Os monumentos nos levam à derrocada total, à ruína total, à destruição. Monumentos são apenas marcas de conquistas. Monumentos não têm vida própria. Estão ali. Sol, chuva, vento, tempestade. Não tem vida. Monumentos nos prendem ao passado. Se você levantar um monumento, você vai ficar preso ao passado. Quem vive do passado é museu. O passado nos serve de experiência e bagagem a gente coloca nas costas, para que nós possamos andar hoje com vistas ao futuro. Quem vive no passado despreza o presente e perde o futuro. Foi o que aconteceu com Saul. Ele se prendeu ao passado, levantando uma coluna de um monumento para si. Absalão levantou uma coluna de monumento para si. Perdeu o futuro. A sua descendência não ficou no governo. Nem a descendência de Saul e nem a descendência de Absalão. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria, que a gente aprenda com a palavra de Deus, que a gente evite de todas as formas, com todas as forças, que o nosso coração, que é enganoso, desesperadamente corrupto, Jeremias diz, nos leve a edificar monumentos. E às vezes a gente passa a amar mais os monumentos do que a vida.
Às vezes é um prato que é herança lá da tetravó, que às vezes o pai ou a mãe espanca um filho, um neto, porque quebrou. Às vezes é o carro que não pode ser sujado. Às vezes é a casa que não pode entrar com chinelo. Eu não sei o que pode ser monumento na minha vida e na sua vida. Eu conheço algumas coisas que me fazem ficar tentado a ter algum monumento. Ou pensar que aquilo pode ser um monumento de que depois que eu for, vai ficar. Sabe o que é saudade? Saudade é tudo que fica daquilo que não ficou. Isso é saudade. E monumentos são como isso. É tudo que fica do que não ficou. Coloca teu coração diante de Deus. Nós precisamos ser honestos. Cada um de nós tem sua própria tentação. O diabo sabe onde pode nos tentar a pensar que nós podemos fazer algum monumento também como Saul. Nós não precisamos ser rei. Nós não precisamos ser príncipe como Absalão. Pai, nós reconhecemos pela palavra do Senhor e pelo exemplo da história de Saul que nós corremos grandes riscos de levantar monumentos no alto de montanhas para que todos que passam vejam. Senhor, nós não queremos ser desobedientes, mas ajuda-nos, Senhor, a vencer toda a tentação de fazer do nosso coração, muitas vezes, um altar às conquistas que nós alcançamos neste mundo, a lugares em que nós pusemos no nosso pé e aquilo se torna algo de orgulho para nós. Ó Deus amado, nós pedimos pela misericórdia do Senhor que não deixe nosso coração ser tomado pelo orgulho, não deixe o nosso coração ser tomado pelas glórias que esse mundo dá, pelas luzes que esse mundo atrai. Ó Deus amado, ajuda-nos a sermos humildes na semelhança de Jesus, a sermos servos. Senhor, ajuda-nos a vencermos toda a tentação contra o orgulho no nosso coração, na nossa vida. E através da nossa vida, Senhor, possamos contagiar aqueles que nos cercam a andar humildemente com o Senhor. Pedimos, Pai, isso em nome de Jesus, que foi obediente ao Senhor em tudo. Queremos ser submissos, Senhor, primeiramente a Ti, depois àqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre nossas vidas, para que o Senhor se alegre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que quer.